Quando paramos, elas também param. Nossas escolhas movimentam a cidade, mesmo que em novos formatos. Nós que ditamos o ritmo, o som, as cores e a direção das cidades. Como você movimenta a sua? Que tal com arte? Participe do Move Cidade. Filmes, shows, bate-papo e muito mais. Tudo online em movecidade.com.br. Boa noite para você que está aí ligadinho, que está chegando aqui na nossa live, aqui no Move Cidade. Uma Conversa Lab está chegando novinha aí. Para você que está chegando, esse aqui é o Move Cidade, que está acontecendo aí durante todo esse mês de outubro. E a gente está muito feliz com um festival super maneiro que vem discutindo um pouquinho sobre a cidade, né? Como a gente ocupa a cidade, como a cidade é importante para nós. E que nós, nossos corpos, nossas pessoas, somos a cidade também. Então, muito legal que a gente está aqui conversando e hoje é mais uma etapa da Conversa Lab. A Conversa Lab é um papo que a gente está tendo dentro de um laboratório aqui no Festival Move Cidade, que é o Move Lab. Nesse laboratório a gente conversa um pouquinho, trabalha um pouco de formação, traz alunos que estão acompanhando aqui com a gente também esse processo de elaboração, de construção audiovisual. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do audiovisual, né, para a construção narrativa de uma marca. E a gente vai ter duas feras aqui que a gente já vou apresentar eles para vocês, para a gente poder bater um papinho, conversar. Então se você é aluno, a galera aluna aí do Move Lab, já vai se manifestando aí nos comentários. Ó, tô atento aqui aos comentários de vocês. Quero saber o que vocês estão fazendo, quero saber o que vocês estão curtindo. Manda pergunta pra gente poder trocar uma ideia, ficar bem íntimo. Quero todo mundo à vontade aqui nessa live de hoje. Para você que não é aluno do Move Lab, bem-vindo, vem comigo aqui também, manda o link aí para os amigos, é um papo sobre audiovisual, sobre mercado audiovisual, sobre formação, sobre processos, com uma galera que está aí no mercado trabalhando com vários formatos diferentes de fazer audiovisual. Então, ó, manda comentário que a gente vai lendo aqui ao vivo, vamos fazendo perguntas, se você tiver curiosidade do processo, a gente vai se falando aqui, ó, o tempo todo, estou aqui atento, 100%. Para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho com as pessoas que vão trocar essa ideia com a gente, né? A gente vai conhecer hoje duas feras aí do mercado audiovisual que trabalham com esse formato de construir uma narrativa audiovisual, pensando um pouquinho a marca, né? Trabalhando um pouquinho o que a marca deseja, ou seja, como trabalhar criativamente uma narrativa que atenda talvez os desejos ou os anseios, não sei, vamos conhecer um pouquinho quais expressões que a gente pode usar. Eu queria convidar aqui, já agradecendo muito, Felipe e Marcos Souza, Felipe Larosa, perdão, falei certo? Larosa. Tá certinho. Certinho. E o Marcos. Bem-vindos, meninos. Que bom que vou ter vocês aqui. Nossa, tudo bem? É um prazer nosso estar aqui, né? Ótimo. Pra gente é um prazer enorme poder trocar essa ideia aqui com vocês, a gente trocar um pouquinho de realidades, né? A gente está aqui, o Move está aqui no Espírito Santo, para o Brasil todo, e vocês estão aí de Sampa, né, de São Paulo, né? Quase vizinhos. É ótimo poder a gente trocar um pouquinho dessas influências, né? A gente está aqui num cenário, vocês estão em outros, e a gente tem muita coisa aqui para conversar, para perguntar. E eu quero saber também da galera que está lá no YouTube acompanhando com a gente. Pergunta também. Vamos lá. Para a gente poder começar, vou começar aqui apresentando quem são essas pessoas. Vamos lá. O Marcos Souza, galera, ele é filmmaker, diretor e skatista. Trouxe a paixão do skate para o audiovisual, né, Marcos? Total. Isso é muito maneiro. Tem mais de 20 anos de carreira e já fez trabalhos em diversas mídias e grandes marcas internacionais no mercado do skate, como Adidas, Vans, Red Bull e outras aqui. Tem um portfólio maneiro de longas relacionando o skate, né, o audiovisual com marcas também. Já fez campanhas para fashion, também fez campanhas fashions para Vogue e outras marcas também. Vamos conhecer um pouquinho também do seu trabalho. Marcos, bem-vindo aqui. Opa, Marcos, dá um tchauzinho aí pra galera saber quem é você aí do vídeo, pra galera que tá se antenando. O nosso outro amigo é o Felipe. Felipe também trabalha com audiovisual, com marcas também. Felipe, ele é videomaker e ele é diretor e fotógrafo
Nos protestos em 2013 e 2014, ele fez suas primeiras aparições na imprensa e entre 2014 mesmo foi fotógrafo e editor de fotografia da Vice Brasil. Se especializou na produção de documentários para a internet, já atuou como freelancer em agências de notícias nacionais e internacionais e também já dirigiu o documentário Música pelo Brasil, Música pelo Brasil para o Spotify. Foi selecionado para a nova fotografia do Museu da Imagem e Som de São Paulo para a primeira exposição individual. Currículo de vocês, bonito, vasto, encantador. Tudo sobre amor. Tudo. É muito bonito porque o audiovisual ele é tão múltiplo, né? Ele é tão grandioso, né? Você pode estar com vários lados e a gente acaba trazendo o audiovisual para a nossa vida muito pela paixão do que a gente gosta de fazer, né? Tanto o Marcos, por exemplo, que trouxe o skate e o audiovisual ali de alguma forma juntos, né, Marcos? Não sei se estou falando demais, mas acho que eu acho que é uma paixão, né? Felipe, a fotografia, a sensibilidade do jornalismo ali, junto com o documentário também. Eu acho que temos aqui dois apaixonados pelo audiovisual e trouxeram, acho que, suas paixões para dentro do que trabalham hoje. E agora eu estou muito curioso para a gente começar o nosso papo, para que vocês me contem como vocês associam essa paixão de vocês com as marcas que têm as paixões, as buscas, os desejos dela. Então isso é muito curioso. Eu acho que a galera que está acompanhando aqui com a gente também deve estar, né? Porque é um formato de audiovisual, talvez não é inovador, não é, né, nada diferente, mas tem muitos anos que isso vem acontecendo dessa forma, né? Mas se a gente for pensar, só para dar uma pensadinha aqui, recentemente a gente está tendo uma nova relação com o audiovisual, né? Hoje mesmo a gente está aqui para uma live, né? Estamos aqui no YouTube, estamos aqui nos conectando com a distância tão grande, que é um exemplo mais claro, né, de como o audiovisual está presente na vida das pessoas, mas que isso não é de hoje, não foi com a pandemia, né, com os formatos do audiovisual indo se evoluindo, né? A gente tem os famosos, que é o cinema, que é a TV. Ultimamente a internet tem chegado com bastante força nisso, né? E a gente tem sempre exemplos de formatos audiovisuais, né? De entretenimento, né? De entreter, criar narrativas para as pessoas sonharem, relaxarem, se divertirem, se informar. Então o audiovisual é bem potente. E eu queria entender também essa potência audiovisual de vocês, né? Essa marca, esses trabalhos que vocês fazem. Eu queria começar com uma perguntinha aqui, bem coisa assim. Eu queria entender como que vocês equilibram, né? O que vocês acreditam, né? Com a formação de vocês, com o que vocês escrevem, com a narrativa, com o que a marca acredita. Então acho que a gente pode começar esse papo por aí. Felipe ou Marcos, quem vocês acharem melhor para começar isso aí? Acho que eu posso começar, eu já estou aqui Tava já com um pensamento aqui no que você estava falando. Eu falei pra caramba aqui, É bom que já dá uma ideia, já bota a cabeça para funcionar. Mas eu tô muito curioso, esse equilíbrio, me conta um pouquinho desse equilíbrio. Eu acho que essa parte, acho que é a primeira grande questão mesmo, acho que a gente começa muito legal falando disso. Eu acho que é o que o Marcos falou, uma parada que é bem da hora também, que é esse lance de aliar, né, a sua paixão, uma parada que você acredita, com o seu trabalho, né? Então, no meu caso, eu acho que no do Marcos também, aí pelo que eu vi dos trampos que ele fez, etc., eu acho que é uma coisa assim, de continuar fazendo as coisas que eu acredito, né? Então eu continuo, apesar de eu trabalhar com marcas, fazer, né, vídeos mais publicitários e focados às vezes no objetivo específico que essa marca tem, eu continuo também fazendo as minhas histórias, as minhas coisas que eu acredito. Então, eu estou sempre indo atrás de coisas que se conectam comigo. Então, por estar indo atrás dessas coisas que se conectam comigo e apresentando isso para o mercado, eu acho que as marcas olham para isso e falam, beleza, esse cara ele está fazendo alguma coisa que se conecta com a filosofia da minha marca. Então, eu vou chamar ele para trabalhar comigo. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui de dica que eu dou até para os alunos aí que estão assistindo a aula coloca para fora e mostra para as pessoas o que você é bom fazendo, sabe assim? Então, o Marcos, ele não chegou aqui agora, sabe? Ele tem aí, só pelo que a gente falou aqui, mais de 20 anos de história fazendo filme de skate, para trabalhar com essas grandes marcas, para essa galera conhecer o trabalho dele. É toda uma construção. No meu caso, eu venho do jornalismo, então eu era fotógrafo de jornalismo, trabalhei em jornais, fiz bastante histórias. E em algum momento, algumas marcas se conectam com essas minhas histórias e com coisas que eu estou colocando para fora e apresentando para o mercado também. E aí a gente acaba trabalhando juntos, né? Eu acho que a coisa tá também numa via de mão dupla, assim, né? Geralmente a marca também procura um profissional que tem
um pensamento ou que já está apresentando um trabalho que se conecta com a visão dela. Então eu acho que isso ajuda bastante no processo, né? E bastante conversa, né? Acho que sempre, em qualquer relação... Demais, é muita conversa. Conversa e convencimento, né? Total. Mas é E como... Marcos, me conta você. É como o Felipe falou, né? Você tem que vir de uma paixão, a partir dessa paixão você desenvolve, né, certa coisa por fora, e daí, tipo, as marcas vão buscar aquilo que foi desenvolvido a partir da sua paixão, né? Tipo, no caso, o Felipe estava falando, ele veio do jornalismo, então ele já tinha uma visão no qual ele passou, e certamente por produzir algo massa, alguém viu, e, né, foi atrás de contratar, né? Tipo, a mesma coisa no skate. Primeiro você faz pela paixão que você tem pelo esporte. No início, na verdade, você nem pensa muito nesse lado financeiro, comercial e tal, e a partir das coisas que você faz com a sua paixão e faz legal e tal, o pessoal vê que você está fazendo no âmbito profissional, e a partir dali, tipo, certas coisas vão se encaixar no seu caminho, né, no que o conceito bate igual e tal, mas é tudo sobre paixão inicial, e daí, tipo, começa dali, né, meu? É uma coisa, então, que eu falava muito dessa questão da paixão, né? Tudo parte de uma paixão. Então não estava errado, né? Não estava errado, na verdade. Não estava errado. Que bom, porque... Total, desculpa. Primeiro você tem que, tipo, amar algo, né? Tipo, no caso do audiovisual, você tem que ter um objetivo, tipo, procurar uma história, né? Tipo, é isso que a gente tá sempre procurando, né? Tipo, é uma boa história para contar. E, tipo, no caso das companhias, na verdade, quando a gente está trabalhando com a companhia, a gente quer vender um conceito antes do produto. Então, é sobre histórias, né, e um conceito que você vai criar. É por isso que a paixão é importantíssima para você te conectar com isso. E eu acho que até uma outra coisa no que o Marcos falou também, e essa coisa de, além da paixão, você tá realmente conectado com aquelas histórias, sabe, assim? Porque quando tem uma marca envolvida, além de tudo, para você contar histórias que são de outras pessoas e etc., né, você tem que ter uma relação boa, você tem que conhecer bem aquela história, principalmente porque é isso, a marca ela quer passar um conceito através daquela história, né? Então, essa história também tem que se conectar com o que a marca acredita, né? Senão você tá, tipo, atropelando todo um processo e no final você vai comunicar uma coisa que não era o objetivo real de nenhuma das partes envolvidas, né? Então, essa relação, às vezes, contínua e etc., né? Eu acho que os trabalhos não vêm do nada também, né? Por exemplo, os trabalhos que eu fiz com música, né? Não foram, de repente, assim, tipo, eu vou chamar esse menino do nada para fazer um documentário para minha marca. Não, eu já vinha fazendo coisas, já vinha fazendo matérias, essas matérias já vinham chamando a atenção e etc., e mesmo antes eu já estava fazendo algumas coisas independentes. Eu tenho meu trabalho como fotógrafo, né? Eu tenho um trabalho aí todo dedicado com equipes de som, de reggae. Então eu vou diversificando o meu trabalho em várias mídias, focando muitas vezes no mesmo assunto, e isso acaba atraindo clientes que também têm interesse em falar sobre isso, sabe? Então as coisas têm que se conectar, senão gera uma quebra aí na narrativa e no conceito da marca, e isso dá errado. Eu acho que por isso que essa sua primeira dúvida era uma das mais importantes, eu acho, porque ela é a coisa que conecta tudo, sabe? É o grande desafio mesmo. É uma questão assim, né? Porque, tipo, a gente tem algumas coisas que a gente acredita fielmente quando a gente escolhe trabalhar com comunicação, escolhe o audiovisual, né? Então é sempre um desafio mesmo. Me perguntei muito, né? Como associar isso, né? Mas vocês estão falando sobre clientes e tal. Acho que nesse processo de apresentação a gente falou um pouquinho. Mas me conta um pouquinho sobre essa relação do cliente de vocês, assim, tipo, quais são eles, assim, pra gente poder entender daqui normalmente quem vocês têm atendido, como é que é esse processo de levar o que vocês acreditam até eles, o que eles te entregam, porque vocês mesmos falaram que não é de uma hora para outra, a gente sabe que não é fácil, né? Não é assim, cheguei, tô pronta, olha aqui, te acham assim do nada, né? Tem um histórico de realização, um histórico talvez que nem está ligado a alguma marca, mas está no processo de vocês, de construir quem vocês são trabalhando com audiovisual. Então me conta um pouquinho aí desses clientes, vocês podem... Marcos, me fala aí, você que está aí, me conta um pouquinho desse... Cara, sobre os clientes é muito louco isso, porque, tipo,
vai ter um cliente convencional no qual você vai trabalhar e você vai se identificar com a marca, mas que você vai ter um trabalho que é mais ou menos average, é tipo o que está sendo a pedida do mercado, mas logicamente dentro daquilo que a gente falou, do conceito da marca e do seu pensamento desenvolvendo o projeto, né? E tem outros clientes, como no caso, vamos dizer, a Red Bull, hoje em dia a gente trabalha de uma maneira no qual eles procuram, tem até tipo um lema, né, que é tipo out of the box, são coisas que ainda não, para nós como makers, né, tipo, é maravilhoso, que é tipo uma coisa que ainda não existe. Então, dentro dessa companhia, a gente está procurando coisas dentro do skate, mas que ainda não existe, que ninguém iria imaginar, né, então, tipo, é uma parada muito louca. Aí já outras marcas que trabalhamos, normalmente é um conceito normal, no qual você vai fazer a propaganda, você vai fazer o filme, sei lá, o curta ou longa, né? Mas eu acho que todos são clientes legais e, tipo, é uma conexão massa, porque é dentro do âmbito do que você sabe fazer e do que você gosta de fazer. Então, você tem pleno conhecimento de todas as ferramentas e de toda a campanha que você vai fazer, né? Hoje em dia eu estou trabalhando, fazendo uma parceria com a Adidas, com a Red Bull e outras marcas que são direcionadas para o skate, né, que são do mercado do skate, né. Uhum. Eu trabalhei bastante tempo com publicidade, com o mundo da moda também, sendo que hoje, basicamente, eu estou trabalhando somente com skate, com 2, 3 clientes que, tipo, foram um processo de um bom tempo até chegar, assim, tipo, nesse lado no qual você se sente muito confortável com ele e eles com você, né? Uhum. E daí tá massa, bicho, é isso. Felipe, Diga. me conta um pouquinho dessa sua relação com o cliente, assim. Will, no meu caso, eu acho que, não sei, talvez o histórico como jornalista, né, e trabalhando na imprensa, me manteve trabalhando do mesmo jeito, assim. Como jornalista, né, geralmente o que é o seu produto, né, o que você oferece ali como algo que você está vendendo, são histórias, né? Então, das mais diversas. Geralmente a gente acaba se especializando, às vezes em algum assunto, em algum tema ou em alguma coisa, mas o seu produto são histórias. Então, eu me mantenho anotando muita ideia, pensando muita coisa, me mantenho no mesmo processo de jornalista, assim, né? Fazendo pautas, indo atrás de histórias, vendo coisas na internet, vendo coisas no dia a dia, coisas que estão acontecendo no bairro, uma parada que alguém me conta, enfim. E aí, essas pautas eu vou oferecendo para pessoas que eu sinto conexão dessas histórias com essas pessoas. Então, por exemplo, se eu estou com uma história que eu acho que ela é muito jornalística e que vai ser difícil de eu contar ela, se eu tiver um patrocinador que é uma marca, eu vou atrás de jornal, eu vou atrás de uma revista, eu vou atrás de algum meio de comunicação jornalístico com essa história. Então, eu ofereço para eles a história. Se eu estou com alguma história que eu já imagino alguma marca que possa patrocinar ou que eu acho que é uma história que seria legal se eu fizesse ela com algum patrocínio, com alguma coisa, aí eu já começo a pensar nela numa estrutura um pouco mais publicitária, num jeito um pouco mais que caiba uma marca dentro dessa história para poder contar ela e acabo indo atrás de clientes. E em outros casos, eu trabalho mais com o mercado audiovisual tradicional, assim, produtoras que estão com projetos e etc., me procuram como profissional, do tipo, como você procura um marceneiro para fazer um armário na sua casa, me procuram para filmar coisas que eles já têm ali pensado. Então, eu trabalho nessas 3 partes, assim, né? Rapidinho recapitulando aí, só para não passar para a molecadinha que está acompanhando. Isso, jornais, se eu estou com uma história bem jornalística, assim, que eu vejo que não tem uma marca. Se eu vejo que cabe uma marca, eu procuro alguém que possa patrocinar, ou eu trabalho também como profissional mesmo, como prestando um serviço que alguém já tem uma ideia pensada ali. Entendi. Mas vocês estão falando sobre um processo, né? Nada é de uma hora para outra, tudo é um pouquinho, tudo é devagar, tudo é um processo de construção. Me digas aí um pouquinho, então, como vocês foram construindo um portfólio, né, de vocês, assim, que foi se tornando atraente ou até mesmo
não digo atraente, né, porque pode soar um pouco estranho, mas que pode ter tornado interessante ou que despertou a atenção de alguma forma para aquela empresa para poder acreditar em vocês, ou acreditar na ideia, ou acreditar naquilo que vocês fazem também. Me conta um pouquinho desse processo, então, de como construir esse portfólio até chegar nesse ponto, assim, olha, de apresentar para a empresa, assim. Você quer começar? Pode ser, já estava aqui no embalo. Você já está no flow, já. Eu acho que, assim, no meu caso, eu comecei trabalhando com agências de notícia, né, que trabalhavam com fotografia de jornalismo, etc. Eu comecei fazendo foto para jornalismo. E aí, essa história vai se caminhando aí pela imprensa. Eu fui trabalhar em jornal, eu trabalhei em algumas revistas e etc. E aí, em algum momento, há mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei uma carreira como freelance, então sem ter um empregador fixo que eu trabalho todo dia. Eu fiquei um bom tempo trabalhando fixo para uma revista de fora do Brasil, que é a Vice, que é uma revista bem focada na juventude, em pautas bem diferentes e malucas e tal. Então, isso foi me levando para um caminho que depois veio chamar a atenção de marcas, assim. Então, por exemplo, na Vice teve até um caso bem interessante, que eu trabalhei com um documentário patrocinado por uma marca brasileira sobre a legalização da maconha no Brasil, por exemplo. É uma marca de seda brasileira, eles fazem papelzinho para enrolar tabaco, e eles patrocinaram esse documentário. Então, na Vice a gente tinha pautas bem diferentes, assim, né? Eu trabalhei fazendo documentário sobre o maior baile funk LGBT que tem aqui em São Paulo. Eu fiz um documentário sobre o funk 150 BPM no Rio de Janeiro. Então, esse histórico de estar fazendo matérias focadas na juventude, em coisas que estão acontecendo agora, foi me levando para marcas que também queriam fazer isso. Então, quando o Spotify, o projeto com eles, por exemplo, não foi uma ideia minha. Eles tinham essa ideia de fazer um documentário sobre cenas musicais, e eles tinham acabado de assistir o documentário que eu fiz com a Vice para o Funk 150. Então, eles olharam aquilo e falaram, nossa, esse formato é muito legal, a gente pode tentar fazer algo parecido com a nossa marca junto. E aí, depois me convidaram, me chamaram para dirigir a série e tal. Então, a gente acabou fazendo esses contatos. Então, eu acho que a história do que você vai fazendo, do que você vai apresentando para o mercado como seu trabalho, vai te levando para pessoas que têm interesse nisso, né? Eu acho que é aquela coisa que a gente estava falando no começo, volta um pouquinho aqui, mas é meio que por aí, assim. Que massa que você fez aquele documentário. Eu vi aquele documentário da Vice lá, muito style da comunidade LGBT e do funk lá, que foda, maravilhoso. Sim, esse doc é muito legal. Esse doc acho que foi o primeiro que eu fiz, assim, falando sobre funk e etc. E aí isso foi levando para vários caminhos, né? É maluco quando você entra numa história e ela te leva, assim, para um monte de lugar, né? E é sinistro como as histórias abrem portas, né? Tipo, um documentário te abre portas a conhecer um universo, e esse universo vai te consumindo ali, vai te conhecendo um mundo todo novo. E, Marcos, me conta um pouquinho também desse processo seu de construção, de currículo, de portfólio, até mesmo de confiança, né, gente? Eu acho que quanto mais a gente vai exercitando, a gente vai se sentindo seguro a estar ali ocupando aquele lugar. Demais. Cara, no skate, assim, nos vídeos dedicados ao skate que a gente trabalha, é bem particular, assim, porque o pessoal meio que filma um amigo, outro, né, vai fazendo um videozinho, até ter aquele interesse pelo audiovisual, quando você começa a fazer coisas maiores, né, e tal. E é muito louco, eu sempre tive essa ideia de ver aquela coisa, mas eu sempre fui muito... curtia muito cinema, cinéfilo, né, assim, tipo, via aquelas publicitárias também de um outro lado. Eu queria saber como inserir aquilo no skate. E daí eu tive a oportunidade de estudar cinema, e tudo que eu fiz, na verdade, apesar de estar tendo a informação sobre o cinema, foi de pensar como eu vou adaptar isso ao skate. E, na verdade, super funcionou, porque daí a gente começou a ter essa produção um pouco mais elaborada dentro do skate, talvez se preocupando mais com a luz, com a composição e tal. E a partir daí que liderou esses trabalhos, porque, na verdade, esses contratantes, como, sei lá, as marcas maiores, são as empresas que são acostumadas a trabalhar com publicidade. Então, eles precisam de profissionais capacitados a um âmbito maior, no qual possa passar na televisão ou fazer um comercial. Então, foi tudo meio que uma adaptação, aquilo que eu estudei, ao skate, né, aos vídeos que a gente já tinha de skate, né, tipo, meio que também
vendo alguns caras americanos que estavam fazendo e tal, e seguindo essa linha. E o primeiro foi com a Red Bull, foi tipo a primeira companhia grande que comecei a trabalhar, eu já tenho muitos anos trabalhando com eles, e quando eu decidi voltar para o Brasil, que foi em 2011, eu acho, 12, daí já cheguei no Brasil fazendo alguns trabalhos com marcas que tipo, já usavam esse lance tipo, de uma produção maior, então precisavam profissionais que soubessem mais sobre a parte de iluminação, fotografia, de ter uma equipe por trás, né, de mais pessoas, e foi assim que foi, funcionou maravilhoso. Eu queria, já né, que a gente está nesse processo de se entendendo aqui da marca, de vocês e tal, vocês já se sentiram presos, assim, num processo criativo, de construir o roteiro, de se identificar? Teve alguma experiência de se sentir preso com o que a marca estava mais ou menos busca, com o que vocês queriam fazer, com o que era o sonho ou que aquele projeto nasceu, assim? Algumas vezes já, me conta. Acontece várias vezes, porque, né, porque é isso, né, o trabalho com a marca, ele muitas vezes, ou ele já vem com alguma ideia que a marca também está pensando, né, porque a marca tem também ali os seus profissionais que trabalham com marketing, com campanhas publicitárias, etc., e eles também têm ideias e estão produzindo coisas e estão direcionando a marca para lugares, né? E aí isso, geralmente, em algum momento, conflita com as nossas ideias pessoais, com coisas que às vezes você tem sonhos de fazer, sei lá, equipamentos diferentes que você gostaria de usar, e aí não tem a grana para alugar o equipamento, ou sei lá, alguma coisa que você tem de ideia e a marca acha que não é por ali. Mas acontece, mas aí acho que é aquela coisa do diálogo mesmo, viu? Eu acho que, Will, não tem outro jeito. Sentar, trocar ideia, ver ali o que eles estão pensando, com o que você está pensando, trazer referências, discutir, procurar caminhos e tal. Mas acho que grandes problemas assim não cheguei a ter, não, porque acho que se tivesse também tinha dado algum problema em algum trabalho aí, eu já nem estava aqui falando com você. Acho que até agora deu tudo certo, as ideias chegaram em algum lugar bom ali e foram andando. Eu acho que é sempre isso, encontrar um meio termo, né? Tipo, realmente quando você está trabalhando com uma marca, tem aquele lance que o cliente... ele tem uma voz grande sobre a produção, né? Porque afinal ele tá por trás de tudo, né? Então a gente tem que se encaixar da melhor maneira, né? Entre os dois, normalmente é da melhor maneira que ele fala que mas a gente tem que se encaixar de uma maneira legal que tipo a gente possa incluir algo do nosso, né? Tipo inserir ali e ele deixar aquilo tudo pra gente fazer, né? Mas sempre tem que ter um meio termo. Eu já tive alguns também não tantos, né, problemas, nenhum grande, lógico, mas logicamente, assim, de você bater de frente e chegar e falar, putz, mas eu acho que isso aqui seria o correto, e a pessoa falar, não, mas isso aqui não encaixa dentro, e você tem que mudar, mas é normal, né, quando você trabalha com um cliente, com a marca já vem de um conceito anterior, então, assim, você não formou o conceito da marca, você não começou lá atrás com eles, então você tem que ter uma certa adaptação para poder que funcione da melhor maneira, né? É um equilíbrio mesmo, né? De interesses e até de convencimento. Que é um pouco da publicidade também, né? A publicidade tem muito disso, né? De explorar muito esses convencimentos e essa dança ali dos interesses, né? Acho que talvez em todas as pessoas que trabalham com audiovisual, né? Não tem muito... Sempre tem que ter uma dança de equilíbrio ali, né? Eu acho que você vai fugir disso, na verdade, quando, que nem a gente falamos lá no início, né? Eu acho que é por isso que a gente tem nossos projetos independentes, paralelos, e a gente realmente bota a maioria da nossa energia naquilo ali, porque tipo, é o que, né, que a gente pode se expressar ao máximo de uma maneira nossa, assim, sem nenhuma intervenção, né? Mas uma hora que a gente bota ali cliente e profissional que está fazendo trabalho, sempre tem que ter esse lance entre duas partes, né? Não pode ser só você. Já aconteceu, lógico, eu acho que imagino com o Felipe também, de um cliente contratar e falar, quero sua visão, tipo, e você entregar o produto e o cara falar, não, tá lindo assim, lógico, mas normalmente não é o normal. Mas é mais raro, É raro, né? Não, mas dá uma seria normal. Quando acontece, Nossa senhora, a melhor coisa da vida. Meu Deus do céu. Faz o que você quiser, que tá tudo lindo.
Do jeito Aí que você fazer, entra aí e você fala, meu, maravilhoso, não precisa mudar nada. Você fala, sério? Sério, é isso que você fala. Nossa, que lindo, velho. E já que a gente está nisso, talvez não é uma coisa que está muito atrelada ao que vocês fazem nesse momento ou a quem vocês atenderam, mas eu queria uma opinião de vocês que estão aí, que trabalham com marcas, que têm esse envolvimento. Ultimamente, nos últimos anos, vocês sabem muito bem que mais do que dos nós, para a galera que está acompanhando o áudio, a gente vai percebendo que o audiovisual, principalmente a marca, foi se aproveitando e estudando novos formatos de audiovisual, né? Nós temos aqui os dois aqui, Marcos e Filho, que são a prova desse aproveitamento da marca, né? De como construir uma narrativa diferente do comercial de 30 segundos, né? Mas nos últimos anos, a gente viu uma aproximação de algumas marcas, de alguns nomes com as minorias, né? Tipo, ou com a comunidade, ou com alguma bandeira que é levantada, né? Tipo, a gente viu uma certa aproximação. Como que vocês enxergam essa aproximação, assim, de determinados... Talvez, se a gente for mais específico de citar uma marca e uma aproximação, talvez fique mais fácil. Mas, de modo geral, assim, como que vocês enxergam essa aproximação da marca com alguma causa, ou seja, com a comunidade, com a periferia, ou seja, com alguma bandeira importante de estar sendo trabalhada? Cara, quem quer começar? Eu acho que é boa. Eu já começo aqui porque eu já estava pensando também. Eu acho que é boa, viu? Porque, Will, isso acho que é um reflexo histórico, assim, de momento do país mesmo, assim, né? Eu acho que o mercado abraçou muito mais pessoas que antes não estavam no mercado, né? Eu acho que, enfim, os profissionais que estão nas agências de publicidade estão pensando campanhas diferentes hoje em dia. Eu acho que muita coisa mudou, né? Então, isso ajuda a galera das marcas a estarem pensando campanhas diferentes. E eu acho que isso só soma mesmo. Por exemplo, acho que, citando aí o caso desse trampo do Spotify, você falou para citar uma que eu acho que teve essa aproximação e teve essa ideia. O Spotify, obviamente, tem muitos números, né, de música popular, né? A gente sabe que as músicas e os estilos de música mais populares e que tocam nas periferias e que estão mais espalhados aí por essa região do Brasil são os mais populares e que dão mais número. No caso do Spotify, isso não era muito verdade, porque essa galera acaba ouvindo mais música pelo YouTube, né? A música está ali disponível de graça, etc e tal. Então, a gente está falando aqui de a marca virar a visão dela para falar mais sobre estilos de música mais populares, dar esse espaço e fazer documentário sobre isso, e falar sobre o trap, por exemplo, que é um estilo de música bem mais nicho, né, uma coisa ali específica, né, pensando que isso, além de ser muito bacana de estar dando voz para essas pessoas, para estilos de música e visões que antes não estavam na mídia, isso também traz um mercado novo, né? Todo novo que antes não estava dentro da plataforma deles. Então, somar essa narrativa e essa visão aí mais inclusiva e mais diversa com o objetivo também da marca, né? As marcas também têm objetivos, tem profissionais trabalhando ali que estão vendo essas coisas e pensando em como isso também pode se tornar, né, mercado para eles, como isso pode também virar algo que é interessante para a marca e, além de tudo, posicionar a marca com valores, né, trazendo coisas importantes para dentro da discussão, não só do lado de fora, né. Eu acho que nisso tudo, o que eu acho mais legal dessa história inteira, das marcas estarem sendo mais inclusivas e mais diversas, é mudar dentro. Enquanto essas marcas, essas empresas, essas produtoras, etc., não mudarem dentro delas e esse discurso fica só do lado de fora, não vai ter uma mudança real e mais duradoura no mercado, né? Então tem que contratar pessoal de periferia para trabalhar no audiovisual, tem que contratar mais negros, LGBT e etc., para estarem nas posições de decisão, dirigindo campanhas, produzindo coisas e etc. Então, enfim, eu tento, quando eu estou trabalhando e montando equipe e tenho essa oportunidade, montar a equipe mais diversa que eu consegui sempre, assim, porque eu acho que isso agrega no trabalho, sabe? Agrega na história, agrega em um monte de coisa. Então eu acho que as marcas têm que pensar assim também para essa coisa ser duradoura, mas eu acho que é muito bom, mano. Eu acho importante que você fala sobre a gente pensar que a equipe, da onde vem, quem decide, porque é um jeito da gente não só não só dar voz, né, que a gente usa muito, né, mas de quem está falando fazer parte daquilo, né. Então, tipo, exato. Acho que isso é um jeito da gente tornar forte, de ser interessante.
Marcos, o de que você dar um acha olhar, disso? né, na verdade, de dar um olhar para eles, porque, tipo, meu, é um monte de mente criativa, tá ligado? É uma galera que às vezes passou por coisas diferentes que vão trazer para dentro, tipo, vão agregar algo, tipo, muito especial. Eu acho que é de extrema importância isso das marcas tá tipo, envolvendo tudo isso, né? Tipo, é de extrema importância agora, principalmente nesse momento no pós-tanto vendo, tipo, é extremamente importante. E como o Felipe falou, meu, agregar para dentro da equipe, porque, tipo, são outros olhares, é, tipo, outra galera que tá colando, que tá trazendo, tipo, o meu olhar vai ser completamente diferente daquele cara que viveu outra coisa, tipo, que viveu outra realidade, né? Ou, tipo, que passou por outro processo de crescimento, de vida ali dentro da comunidade, né? Sim. Mas é isso, faço das palavras do Felipe as minhas palavras nessa. Acho que o bom caminho, pelo que a gente vem conversando aqui, vocês vêm falando, né, que é um processo de construção, vem da confiança. Então, acho que um jeito, talvez, da marca estar próxima e de se associar a essas bandeiras, essas coisas, é de trazer as pessoas que estão lá para fazer para fazer essa campanha, para fazer essa fala, para participar disso, né? Então, acho que tá ciente do poder do audiovisual, né, também. Exato, exato. E já que a gente está aqui nesse negócio de audiovisual, eu fiquei muito curioso em como que vocês desembolam essa narrativa, assim, sabe? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, dessem um exemplo de como foi lá dentro, sei lá, tanto nesse do Spotify que você falou, o Felipe, você podia contar um pouquinho mais? Esse trampo da Red Bull que você fez também, Marcos, acho que a gente podia trazer uns exemplos desses casos, de como foi o processo do processo do roteiro, de desenvolver a ideia, né, Felipe? Você falou que veio já de uma produtora, mas como é que foi que passou por você a ideia, a construção, a narrativa e como que chegou no produto final, assim? Me conta um pouquinho disso, estou curioso. Massa. Eu acho que do Spotify eu vou falar do exemplo do segundo documentário, já que a gente falou do primeiro. A gente fez um segundo que era sobre brega funk, né? Que é uma variação aí do funk para a galera de Recife. Não sei se tem alguém de Recife assistindo aí. É bem normal falar sobre brega funk. Hoje em dia o brega funk já está, né, espalhado aí pelo Brasil inteiro, já ficou mais normal. Naquela época era uma coisa assim, era um ritmo que estava para explodir, assim. Então, quando a gente começou a falar, a gente já tinha feito um primeiro documentário, então a gente tinha um histórico já para discutir, a gente tinha alguma coisa ali de aprendizado do que aconteceu no primeiro. E aí, nesse documentário, aconteceu de tanto eles lá do Spotify quanto eu, a gente identificou que tinha ali em Recife um jornalista que era muito, muito bom, muito inserido na cena do brega funk, que era o GG. E aí eu chamei o GG para dentro da equipe e ele fez a construção da base do roteiro, dos artistas que a gente iria falar, de locais que a gente deveria ir, etc. Porque ele é um jornalista e pesquisador do brega funk, né? Ele estuda na Federal de Recife e tudo mais. Então, o GG trouxe a base teórica e de conteúdo da parada toda, e aí vai a negociação com a galera do Spotify, né? Obviamente eles têm ali na plataforma deles números que falam dos artistas, então, sei lá, alguns artistas a gente decidiu porque eles são os maiores artistas da plataforma, outros era porque tinham uma importância histórica, mas foi um processo aí de conversa para decidir a história e quem participaria do documentário, bem longo, e eu acho que a gente desenrola essas coisas pensando sobre elas, né? Eu acho que nos momentos em que, por exemplo, eu queria trazer um artista para dentro do documentário e eles queriam trazer outro, a gente sentou na mesa ali, olhou e falou, bom, vamos pensar aqui qual dos dois ou com quem a gente vai gravar para dar sequência na história, né? E eu acho que é assim que a gente desenrola a maioria das coisas. Quando não dá certo assim, aí entrega na mão dele, fala, então tá bom, eu desisto, tá aqui apresentado o meu pensamento, se vocês querem fazer assim, a gente segue. Mas acho que a maioria das coisas desenrola, viu, Will? Acho que com uma boa conversa ali, apresentando informações dos porquês, né? Se a gente sabe ali o porquê que aquilo tá indo para esse lado e não para esse, o porquê que a gente vai fazer aquilo e não isso, ajuda bastante na hora de decidir, mas uma boa conversa e apresentar informações ajuda. Massa. Marcos, me conta você aí um pouquinho desse seu histórico aí com essas marcas, desse processo da construção desse roteiro, da narrativa, como é que chega para você, como é que você faz esse jogo aí? Cara, no Will, ali na Red Bull, a gente, como eu te falei, né, a gente tá procurando fazer algo que a comunidade do skate, não só a comunidade do skate, mas todo mundo que tá vendo, né, o público em geral, não tenha como imaginar o que está por vir, né? Então você vai imaginar skate, concreto e tal.
Então, vamos dizer, no caso, dar exemplo, os 2 últimos projetos. Um foi no qual a gente cruzou o Rio Amazonas andando de skate. Você vai falar como que vai andar de skate no Rio Amazonas. Então, a gente foi procurando cidades ribeirinhas, que são cidades que vivem sobre o rio, e botar o pessoal para andar de skate lá, né? No caso, a gente também foi Manaus, Belém, Santarém, as cidades capitais e tal, mas sempre assim, pensando nesse lado. Pô, quem que vai imaginar os caras andando lá no meio da Amazônia? Tipo, então a gente tá sempre procurando algo que a pessoa não vá ter aquele primeiro pensamento do que está por vir, né, envolvendo skate. O segundo projeto seria, no caso, a gente fez, acho que há 2 anos atrás, a gente fez uma pista de skate no meio do deserto do Sal. Esse foi um projeto que a gente pensou bastante, que a gente falou, tá, já, sei lá, uns 8, 10 anos atrás eu vi que o pessoal de bike foi lá e fez um projeto andando de bike no meu deserto, e daí ficou aquilo na nossa mente, né, tipo, como a gente vai conseguir andar de skate lá? E daí a gente foi estudar como eles tinham construído os hotéis de sal, para a gente ter uma ideia como a gente poderia incorporar isso dentro de skate, talvez construir uma pista. E a partir dali a gente achou, tipo, é possível construir uma pista de skate? Tá, vai ser um lance que a gente vai gravar apenas 2, 3 dias, vai sofrer sem ar lá em cima e tal, na friaca, mas a gente vai trazer um conteúdo que as pessoas vão ver, né, e, tipo, vão curtir pra caralho, porque, tipo, não é algo que você tá todo dia vendo, né, é algo que você vai ligar a televisão e encontrar ali, né, então, tipo, é um processo que você vai estudando, às vezes, outros produtos audiovisuais e trazendo para dentro, tentando agregar para a área onde você trabalha, e daí vai juntando um monte de estudo, de coisas, e acaba formando o seu, né, tipo. Eu achei bem legal você falando sobre, né, tipo, de pensar um pouquinho coisas novas pro skate, né? Normalmente o skate está atrelado muito falando aqui de Move Cidade, muito à cidade, ao concreto, né, à rua, né? Então, quando a gente explora um pouquinho de outros lugares, assim, né, e aí vocês exploram, fazem acontecer e também depois exploram isso narrativamente. Eu fiquei curioso como que você explorou, rapaz, você me contou desse processo de como a pista lá do sal, mas como que você explorou audiovisualmente na narrativa ali isso, assim, sabe? Como é que foi o take? Me conta um pouquinho desse processo de captação. Cara, assim. Uma das primeiras, eu cheguei lá, eu acho que 10 dias antes do início da construção da pista, né, pois tivemos que comprar o material e contratar profissionais, então eu já fui tendo um estudo sobre a zona, sobre tudo isso, né, então fui vendo que tinham fatores como a altitude, como a friaca mesmo e várias coisas que iriam influenciar diretamente no skate. Então, na verdade, como skatista, se você assistir aquela produção, você vê que as manobras não são as melhores, mas o processo do filme foi exatamente sobre isso, sobre como conseguir andar de skate naquelas condições, com menos 20 graus ou sem ar para poder dar manobra. Então, tipo assim, o processo do filme acabou, a narrativa do filme foi a dificuldade da construção do espaço e do próprio skatista, né, do profissional, em usar aquele espaço e não em si na manobra, que é o que é feito normalmente nos vídeos de skate que a gente trabalha. Então, a gente achou um ponto interessante, uma história a contar que, tipo, um público, no caso, leigo, iria ver e ia falar, porra, caralho, os caras foram lá andar de skate lá em cima, lá, e conseguiram mesmo. Aí, tipo, já ficou uma coisa massa. E pro cara do skate também, que às vezes ele nem vai ver a melhor manobra, mas ao mesmo tempo ele vai ver toda uma vivência e vai se sentir, né, vai ter a vontade, né, porra, um dia eu queria ir ali pelo menos pra ver e tal, ou pra sentir o que os caras sentiram. Então, tipo, você vai explorando outras vertentes, né, ali, tipo, vai achando outras coisas para narrativa que não seja a manobra em si, né, no caso, que não seja o melhor tom, o melhor take, sim, a história que volta pro primórdio, né, princípio, que a gente quer uma boa história, o take, a fotografia boa, tipo, vem em seguida de você ter uma história maravilhosa, né, ter, tipo, algo ocorrendo que vai, tipo, te impactar lá dentro, né. Eu achei isso, né, incrível, porque, tipo, fiquei, para além do processo do audiovisual do acontecer, né, o skate rolando no sal ali, sabe, tipo, eu fiquei pensando que, cara, é uma coisa que você levou para quem tá vivenciando, igual você mesmo falou, levou pro skatista uma experiência diferente e, ao mesmo tempo, trouxe pro espectador um entretenimento diferente e, ao mesmo tempo, trouxe uma marca junto ali desse processo, né, acho isso muito maneiro. E também fiquei pensando aqui no caso do Felipe, lá com o Spotify, sobre a questão né, dessas pessoas também, que trazer esse envolvimento da pessoa que vai ouvir o brega funk, o que vai ouvir a parada lá no YouTube, né, cara? Tá lá, ou aqui no YouTube, né? Então essas pessoas... Então como
associar essa forma, assim, achei isso bem maneiro. Eu acho que a ideia aí é o que o Marcos falou, acho que é o principal, acho que desse papo todo que a gente está tendo agora, né? Sem uma boa história, não interessa, não adianta, sei lá, com a melhor câmera, com fazer a melhor imagem, tentar fazer a melhor edição, fazer isso, fazer aquilo outro, não adianta. O centro do que a gente faz aqui, eu acho que é contar histórias. E sem uma boa história, não adianta mesmo, não adianta. Não tem como, não vai passar, não vai ser legal, a galera vai assistir, vai falar, nossa, que bonito, mas esquece rapidinho, não conecta, não grava o que foi aquele filme e por aí vai. Então eu acho que como que a gente faz isso? Eu acho que é exatamente aí no centro. Se você tem boas histórias, se você consegue perceber essas histórias. Eu acho que, de novo, vou usar o Marcos aqui como exemplo de novo, porque a história do deserto é muito da hora mesmo, não tem como não dissociar. Mas é isso, tipo, ele se ligou que ali tinha uma história, ele viu os caras andando de bike lá no deserto e pensou, em algum momento eu vou fazer alguma coisa aqui, porque a mente dele já começou a trabalhar quando ele viu aquilo. Eu acho que comigo também acontece um pouco disso, assim. Sei lá, às vezes eu vejo uma cena num filme, ou passo por uma história, assim, por exemplo, sei lá, hoje eu relembrei de uma história que eu tenho faz tempo, que é uma menina que ela é influencer do YouTube, que é a Rafa Pipeira, e ela é, sei lá, ela empina pipa, ela é influencer de pipa e etc, e eu tenho uma vontade de contar a história dela, e hoje o YouTube compartilhou o canal dela, ela tava toda emocionada, chorando e tal. E aí eu guardo essas histórias no fundo da minha mente. Em algum momento eu vou, e não só na mente, né? Tem um sistema, eu anoto isso em documentos, etc. Sejam profissionais, galera. A mente falha, a gente esquece, essas coisas. Então eu deixo anotadinho ali. Em algum momento eu conecto essa ideia lá de trás com algum cliente que está interessado nisso, ou às vezes, putz, olha que momento oportuno, vai ter um campeonato brasileiro de pipa, o primeiro campeonato, sei lá. Aí eu consigo conectar a história dessa menina com algo que está acontecendo e isso vira uma história já mais interessante. Então eu acho que ter um sistema para ter boas histórias é muito importante, e isso resolve esse problema que você colocou, né, de como que você transmite algo. Nesse caso da minha história lá com o Spotify, como que eu trago essa galera do Brega Funk que está ouvindo Brega Funk no YouTube para ouvir Brega Funk no Spotify? Contando uma história muito da hora, que eles vão assistir no YouTube e vão falar, caraca, os caras estão todos lá no Spotify, e etc, etc, etc. Você conecta por causa de uma outra história, né? Uma outra história leva aquele objetivo que é trazer a galera para ir lá e conhecer o Spotify e ouvir por ali as músicas e tal. No caso do Brega Funk foi basicamente ter grandes personagens, assim, né? Se você assistir ali o documentário, são pessoas incríveis. O Shevchenko e o El Louco, que tem uma história incrível ali com a periferia de Recife, etc. A MC Loma, com as gêmeas, que são grandíssimas figuras. Meus amigos, toda vez que eu posto foto delas, falam, cara, eu queria ser amigo da MC Loma, porque ela é muito engraçada, e barará. As fotos que eu tirei dela é sempre engraçadíssima. Tem uma foto que ela tá, tipo, dando um chute na cara das gêmeas, assim. É muito legal. Então, eu acho que são grandes personagens, assim, né? Então, eu acho que nesse caso, nesse documentário, tinham grandes pessoas ali, grandes histórias, nessas pessoas, né? Então acho que essa era a grande história, eram essas pessoas, e como que essas grandes pessoas fazem parte da história de um estilo musical inteiro, criado exclusivamente no Brasil e etc, e por aí vai, assim, né? Vai desenrolando a história toda e vai contando lá atrás. E Will, um realce para o que o Felipe falou. Pessoal que tá vendo aí, né, tipo, muito importantíssimo vocês anotarem as ideias, porque nossas ideias parecem ser algo que vai, vem e volta, mas na verdade que elas vêm e às vezes aparecem, isso é normal, então é melhor você ter um caderno perdido que no futuro você vai achar cheio de ideia, do que você não anotar. É uma das coisas muito importantes, tipo, você tá anotando ideias, porque essas coisas que às vezes parecem ser mó besterol, às vezes pode se tornar na melhor ideia do melhor filme. Exatamente. Então, de extrema importância isso. Não, e às vezes é uma coisa pequena, né, Marcos? Falei, às vezes é uma cena que você viu num filme. Cara, uma passagem de olho, às vezes, algo tipo... mas é importantíssimo. Eu também, eu sou que nem, sempre caderninho. E às vezes eu esqueço o caderno, que nem hoje. Hoje eu achei um caderno, comecei a ver, eu falei,
porra, velho, durante a pandemia, olha isso aqui, tanto de ideia, tipo, comecei a ver uma... Não, eu acho isso maneiro. O meu já fica aqui, ó, pra vocês verem que não é mentira. Ó, fica do lado. Estamos assistindo ao vivo o Caderninho de Felipe, primeira mão aqui. Alguma coisa aqui nessa live que eu acho da hora. Vou anotar mesmo. Anota, é importante. Eu acho que umas coisas que eu sempre ouço, na faculdade, uma professora minha falava muito assim, desliguem o fone de ouvido de vocês no busão, ouçam o que as pessoas estão falando, prestem atenção no que as pessoas estão digitando. E aí eu até às vezes me sinto até muito fofoqueiro, mas não é fofoca, a gente quer prestar atenção para poder sair ideias, né? Às vezes no busão a gente fica lá prestando atenção no que a senhora está contando da filha e ali surgem ideias interessantes. Às vezes você vê a pessoa ali, a forma como ela fala com a outra e te dá um insight de personagem. Acho que isso é a forma como a gente olha, o olhar, nosso olhar, nossa volta, nosso olhar pela cidade, nosso olhar para onde a gente ocupa, é importante também para construir coisas interessantes, né? Porque a gente está falando aqui... Inclusive olhar, né? Inclusive porque, olhar. tipo, as pessoas agora estão parando de olhar, estão, tipo, com a cara no celular todo o tempo. E, tipo, não só no que você escuta, mas visualmente o que você vê e as situações que acontecem, elas vão fazer parte de um contexto, de uma narrativa no futuro. Então, tipo assim, é importante também você estar, tipo, com sua visão. Eu vejo as pessoas hoje têm uma ferramenta tão potente de iniciação audiovisual, que é um celular, mas ao mesmo tempo elas ficam perdidas dentro de um mundo no qual elas não exploram aquilo que elas estão deixando, o olhar exterior e a própria ferramenta que eles têm na mão, né? Tipo, seria algo que eles tinham mais... tinha que se abrir um pouco mais a isso, porque hoje, tipo, você perde mesmo esse lance de ouvir e de ver, né, meu? Sim, isso é interessante. Uma coisa que, já que a gente está aqui, o desafio de hoje era a gente discutir um pouquinho sobre os desafios de uma construção narrativa para uma marca. E eu acho que o que a gente pode entender aqui hoje, para quem está acompanhando a gente, é que o desafio é ter boas histórias, né? Por tudo que vocês estão falando aí, acho que o maior desafio para construir uma boa narrativa atraente é ter uma história que a partir dela você construa algo, né? Exatamente, Will. Eu acho que... para tudo mesmo, assim, até... E não se preocupar também em achar que a história não é boa o suficiente, porque é o que o Marcos acabou de falar. Às vezes ela não é boa o suficiente agora, mas em algum momento ela vai se desenrolar e ela vai virar alguma outra coisa. Então eu acho que é bem importante mesmo esse ponto das histórias e de estar ligado no que está acontecendo à sua volta, estar pesquisando coisas, assistindo filmes... eu tenho, sei lá, por exemplo, várias playlists no YouTube que eu vou salvando coisas que eu acho interessante. Então eu vejo um videoclipe que eu acho legal, eu salvo numa playlist ali minha de referência de videoclipes. Eu assisto um documentário que eu acho interessante, às vezes não achei nem bom o documentário, sei lá, achei bom a narração, um detalhe. Aí eu salvo ali referências de documentário, então eu vou criando uma base de coisas que vão trabalhando aqui de forma inconsciente, né? E consciente no caso das ideias de filmes mesmo. Às vezes você pega, desenvolve. O Marcos falou, achei um caderninho esses dias aí que era o ouro. Posto que tinha um monte de ideia boa lá. Aí você abre, pega uma ali e fala, essa daqui, vou relembrar essa ideia, eu vou desenvolver. É isso. Então tá aí até um salve para as pessoas, né, para todo mundo que está assistindo, que está nesse lance da aula principalmente. Cara, tá tudo aí. Tipo, eu tive o privilégio de poder estudar, não sei, o Felipe e tal, mas hoje em dia a gente tem tudo na internet, tudo que você quiser, desde a parte técnica ao que seja na internet, você vai estar encontrando referências, seja visuais ou das histórias, ou mesmo tutoriais, onde você vai aprender sobre equipamento e tal. Então, tá tudo muito acessível, tá tudo muito pra gente, e com as ferramentas também num custo bem mais barato do que era antigamente, né, Felipe? Não sei se você pegou esse tempo, mas antigamente era bem complicado trabalhar com audiovisual e tal, mas hoje em dia, cara, o celular e uma luz boa já é uma ferramenta muito boa. Muito. Então você tem todo o conhecimento acessível na sua frente, então não tem um porquê você, tá entendendo? Tipo, é só a questão mesmo do interesse de contar uma história bem contada, e não é tipo de achar a história que vai mudar a tua vida, e sim, às vezes a própria história da tua vida vai incluir muita gente, tá entendendo? É só, tipo, parar para prestar atenção mais nas histórias que estão perto de você e, tipo, se abrir, tipo, mais visualmente, escutar mais, esse lance que a gente falou todo agora, né?
fazer um pouco de Sim. experiência também, né, Marcos? Às vezes pegar o celular, sair filmando. Às vezes você não tem uma história, mas você sai filmando. Você vai desenvolvendo ali já a sua visão de imagem. Como você enxerga as coisas, como que você vê o mundo numa visão digital, né? Ali de uma coisa que não é o seu olho. Né? Como você vai transmitir aquilo que você está vendo para uma imagem. Você não precisa estar com a melhor câmera, nem com nada, com o celular, você já começa a fazer imagens, começa a criar narrações. Ainda mais hoje, tipo, redes sociais às vezes, né, atrapalham um pouco, mas às vezes dá uma influenciada também, né? Você vai lá no Instagram, você pode fazer um Instagram TV, você vai num TikTok, você consegue fazer os vídeos editadinhos ali, etc. Demais. Então, às vezes, Inclusive pesquisar, né? Então, usar essas ferramentas a favor, assim, né, para contar coisas, se posicionar, mostrar o que você está pensando, a sua visão de mundo, como você enxerga essas coisas transmitidas em imagem. Eu acho que não é por equipamento. Os equipamentos em si, a parte técnica, está disponível, está aí, dependendo de com quem você for trabalhar, eles vão te fornecer os equipamentos, etc. Desenvolve a visão mesmo, treina, vai testando coisas, vai estudando mesmo. Na verdade, falou tudo. É tipo, uma hora que você desenvolver sua visão com as ferramentas que você tem e aprender como contar uma história legal, se abrir também, que nem tu falou, se abrir também para escutar as histórias das pessoas e o cara da vendinha, ou o que seja, tipo, em uma hora que você tem tudo isso, você consegue, você conhece bem isso, né, Felipe? Você consegue bolar uma história boa, alguém vai ver, vai se interessar e vai lhe incluir dentro de algo que vai dar oportunidade de trabalhar com melhor equipamento, ou com uma equipe melhor, mais direcionado para o que seja, assim. Às vezes você não tem a câmera, mas aí alguém vê o que você está produzindo e te chama para fazer uma assistência de câmera, aí você já aprende a mexer nas câmeras, aí num próximo trampo você já está fazendo trampo de câmera, e assim vai, né? Às vezes rodar pelas funções do audiovisual também é uma boa escola. É bem a base, na verdade, de como funciona, né? A gente não tocou nesse assunto, mas a base de como funciona normalmente, você tem um agregado, alguém, você começa a fazer uma assistência ou uma ajuda e vai entrando no meio. E se você for ver, não sendo contra a parte de estudos, até porque eu estudei, mas a verdade é que hoje a gente tem toda a informação, todas as pessoas, muito boas pessoas trabalhando no mercado que podem lhe incluir, então não seria tipo, de extrema necessidade um estudo universitário sobre o assunto, e sim tipo, o interesse pessoal de cada um por contar uma boa história, por estar incluído, por querer aprender, que alguém vai ver, e alguém vai lhe incluir, se quando vê você já está trabalhando, tá com uma chance que nem todos de crescer dentro do mercado, né, então... E acho interessante a gente pensar aqui também para a galera, principalmente para os alunos do Lab que estão acompanhando a gente, inclusive mandem perguntas, a gente está quase aqui no caminho final da live, mas mandem perguntas aqui se tiverem curiosidade também para a gente poder tirar essa dúvida de vocês. Mas pensar também que o próprio audiovisual que a gente produz e que a gente busca fazer, ele se alimenta com informação e com ensino também, né? Tipo, o YouTube está aí com vários canais que ensinam a fazer coisas, a operar uma câmera, a fazer uma luz, a você aprender alguma dúvida técnica, né? Então, acho que explorar isso também para você poder, a partir da sua ideia, a partir do que você pensou em fazer e descobrir como fazer isso também, acho que é importante também, né? Ter caminhos, como o Marcos falou, para além da academia, para além da formação da faculdade, você também desenvolvendo coisas que estão atreladas ao que você gosta de fazer, né? E como fazer, né? A escola YouTube de audiovisual ensinou um monte de coisa já para mim. Já. Todos nós, né? Nossa, aquela duvidazinha de como faz isso, como faz aquilo, ou sempre tem alguém ali ensinando alguma coisa. É incrível, né? Porque todas as dúvidas que a gente tem de como resolver um probleminha, a gente vai para o YouTube. E isso desde cozinhar arroz até as nossas necessidades mais específicas e técnicas que o audiovisual precisa, né? Então, específicas mesmo, assim, às vezes é umas coisas bem específicas. Que você acha que é só a gente que tem dúvida, que ninguém nunca se preocupou em fazer. Tem alguém lá que já contou como resolver aquela questão ou como você aprender. Então, eu acho que o importante mesmo é a gente estar aberto, né, para a gente concluir aqui um caminho interessante para essa live de hoje, a gente está aberto a ouvir para nascer histórias, assim. Eu acho que todos dois aqui, tanto o Marcos quanto o Felipe, tiveram essa escuta, né, apurada, né? Vem aí de anos de ouvir, né, para poder construir, né? Exato. Acho que o caderninho é fundamental. E acho que uma coisa que eu acho que todo mundo passa, assim, né? Quem trabalha com audiovisual, quem pretende, é achar que aquilo que você está pensando não é interessante, né? Que é fútil, ou que alguém já fez, ou que, porque eu estou pensando não tem um valor que realmente é importante dar, né?
sempre vai encaixar na vida de alguém. Tipo, tudo que você tem pensado, tudo que você imagina, ela sempre vai, seja a sua mais desinteressante que você por achar, sempre vai ter alguém que vai compartilhar e vai curtir, tá ligado? Uhum. E às vezes é isso também. Não, às vezes você começa de um lugar e você vai terminar em outro que você jamais esperava. Quantas e quantas vezes eu não fui cobrir uma história ou fazer uma matéria de alguma coisa e isso virou outra completamente diferente. Eu acho que até dou uma dica aqui de uma referência, por exemplo, eu assisti ontem um documentário do New York Times, que é assim, basicamente tem uma praia numa cidade dos Estados Unidos e tem um cara que fica passando de patins todo dia na praia. E a galera conhece ele como slow mo, que é tipo slow motion, ou devagar, ele anda super devagarzinho de patins e tal. E aí o jornalista começa a entrevistar a galera que tá na praia, e todo mundo, não sei, acho que ele é morador de rua, acho que ele não sei o quê, cada um acha uma coisa do cara. E aí o jornalista vai atrás de entrevistar o doidinho da praia. E aí ele descobre que esse cara era um médico, que abandonou a vida de médico, e nananana, é uma história muito bonita, e aí ele conta essa história com uma fotografia linda, tudo muito sensível e tal, e você fica tipo, caraca, como assim? A história do cara que era o doidinho da praia, sabe assim, que todo mundo olhava e falava, é um morador de rua que fica andando de patins aí, sei lá, tipo, ninguém acreditava, e ele inclusive começa o documentário a partir daí, sabe? E aí eu acho até que às vezes esse jornalista não tinha noção que a história desse cara era essa. Ele às vezes viu esse maluco andando de patins ali na praia e pensou, putz, qual será a história desse doido que fica aqui todo dia andando de patins? E aí ele foi lá e perguntou, foi ir atrás. E aí essa história que às vezes era tão pequena, era só tipo, o cara que anda todo dia de patins aqui na praia, vira a história de um médico que abandonou isso, que tá passando uma lição de vida, de que você às vezes pode viver com muito menos. A grande conclusão desse cara é que a única coisa que ele precisa para viver é o patins, e como ele mesmo diz, pouquinhas coisas. Ele mora num apartamento super pequenininho e tal, tem toda uma história. Então é isso, às vezes é se jogar mesmo em coisas que às vezes de peito aberto mesmo, cabeça aberta. Querer contar uma história, né, Felipe? Entender aonde isso vai te levar. Eu acho que o ato de produzir, de fazer, te leva para muitas coisas. Às vezes não te leva a melhor história, mas te leva a um desenvolvimento técnico, a entender uma linguagem nova, enfim. Façam coisas. Façam coisas, contem histórias. Exato. Todo mundo tem história para contar, a gente nunca sabe quem tem a mais interessante, então vamos contar a história de todo mundo, e é isso aí. Seja no skate, seja na música, na publicidade, mas vamos tentar estar contando história, porque isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, fica com a gente também é saber. E com essa, a gente aqui deu nosso tempo, acho que com essa frase final aqui de contem histórias, valorizem cada história que nasce e que brota aí no coração, não desperdicem ideias, né? Exato. Anotem elas no papel, ouçam o que as pessoas têm para falar, prestem atenção no que está à sua volta, né? A gente está aqui no festival que trata da cidade e da forma de como é importante a gente olhar com um olhar mais carinhoso e sustentável para nossas cidades, né? Então olhar a nossa volta, acho que quando a gente olha a nossa volta a gente também consegue pensar histórias, né? E a partir do que Felipe e Marcos aqui nos contaram hoje, da trajetória deles. Meninos, foi um prazer ter vocês aqui. Valeu demais. Massa, o prazer foi nosso, velho. Foi muito importante, eu acho, tanto para mim, para quem está de casa aí, do celular, ou seja lá, do computador, do que você estiver assistindo a gente no YouTube. Eu acho que esse papo foi muito importante para a gente refletir, né? Tanto essa frase final, esse momento final, me marcou muito, né? Tipo, de ouvir e estar atento para que aí acho que a gente vai construir as narrativas que vão chegar até as empresas de uma forma de que quando a gente conta histórias que partem de algo sincero, né? Algo verdadeiro, né? Isso. Que eu acho que é um pouco disso, né? Todos nós trabalhamos com audiovisual, a gente, ao contar uma história, a gente quer que parte de algo verdadeiro, do que aquilo que a gente acredita, e automaticamente ele traz bons frutos, né? Traz bons resultados e, né? Não é à toa que vocês dois aqui estão aqui para provar, né? Que vocês colocaram paixão, amor, fé naquilo que vocês estão escrevendo, estão propondo, e aí temos aí resultados lindos, reconhecidos e que abrem aí cada vez mais portas e universos para vocês viajarem muito. Valeu demais, Will. Massa, foi um prazer, cara. Pelo convite, foi muito massa aí o papo. Eu aprendi pra caramba hoje já, inclusive. Valeu Aprendemos, demais. Né, os dois.
Os Eu tô três, assim, né, velho? Todo os mundo que três, assistiu. todo mundo acho que assistiu teve um pouco dessa troca. Eu tava mesmo falando com vocês, né? Porque, gente, eu quero muito perguntar pra vocês, eu quero saber como é que é isso, como é que é essa narrativa aí desse pessoal. E Mas, qualquer gente, coisa, segue a gente lá no Instagram, manda pergunta no inbox. isso é muito. Tamo aí. Precisando A vida do que não acaba seja, né? aqui. Pode contactar aqui, né? Estamos aqui para Vão- ajudar e para agregar. Exatamente. Então, para você que está acompanhando a live, já sabe, o canal tá aberto aqui com esses dois rapazes, desses dois nossos amigos chegar. aqui. O Instagram deles está aqui, tá na barrinha de baixo, só vocês seguir eles ali. E se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, segue lá, acompanhar o trabalho de cada um, fica à vontade. São duas pessoas maravilhosas, com energia super lá em cima. Meninos, muito obrigado Marcos, muito obrigado Felipe por estar com a gente aqui nessa noite. Muito obrigado para a galera que está aí de casa acompanhando a gente aí do YouTube, para você aluno do Move Lab que está aí acompanhando, está no processo de construção audiovisual, espero que tenha fortalecido o conhecimento de vocês. E a gente vai encerrando a nossa transmissão por aqui. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, um prazer, sem dúvida para mim, foi algo muito construtivo ter esse papo aqui com vocês dois hoje. Espero que a galera de casa também tenha tido. Muito, muito obrigado mesmo, em nome de toda a equipe aqui do Move, tá bom, meninos? Valeu, Nossa, foi um prazer, foi nosso. Tchau, abração a todos. Tchauzinho, Valeu, meninos. Tchau, galera. Will. Até Tchau, a próxima. tchau. E acompanha aí, o festival continua. Logo mais, daqui a pouquinho tem uma live e também de show. E eu quero que todo mundo coladinho aí, ligando no Instagram. Vai ser lá no Instagram, @movecidade. Só você acompanhar lá, para você que está acompanhando a gente, ó, só virar a chavinha. Conhecimento, um pouquinho de diversão, entretenimento, quarta-feira, né? É bom aquele cervejinha, é bom a gente, né? Vamos ouvir uma musiquinha também. Então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Cidades são pessoas. Quando paramos, elas também param. Nossas escolhas movimentam a cidade, mesmo que em novos formatos. Nós que ditamos o ritmo, o som, as cores e a direção das cidades. Como você movimenta a sua? Que tal com arte? Participe do Move Cidade. Filmes, shows, bate-papo e muito mais. Tudo online em movecidade.com.br.